Olá, eu sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de adolescentes e jovens de 15 a 18 anos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 42ª aula do curso de Técnicas de Vendas e Telemarketing. Na aula passada, nós encerramos falando sobre os vários tipos de testes, mas não chegamos a nos aprofundar em nenhum deles. Então, na aula de hoje, nós vamos fazer isso. E vamos entrar na questão do teste de raciocínio lógico para preparar vocês para essa prova tão difícil que é no processo seletivo. Espero que vocês apreciem a aula de hoje. Vamos lá. Teste de seleção. Tipos. Existem diversos tipos de testes a serem utilizados em um processo seletivo. Você conhecerá os tipos mais comuns, são psicológico, psicotécnico, raciocínio lógico, situacionais e conhecimentos gerais. Então, ó, psicológico ou psicotécnico, né, que mede normalmente a personalidade e algumas habilidades cognitivas. O de raciocínio lógico, as provas situacionais e os testes de conhecimentos gerais. Vamos conhecer cada um deles. Vamos lá. Próximo. Teste de seleção. Psicológico ou psicotécnico. O teste psicológico ou psicotécnico é um método de avaliação da personalidade, conforme eu falei. É capaz de definir o comportamento padrão de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, bem como definir diferenças entre indivíduos e reações diante de situações do dia a dia, ou situações que fogem ao cotidiano, pois as questões, o ambiente e o examinador são iguais para todos. Este é o único campo de atuação exclusiva de um psicólogo. Em outras palavras, apenas um psicólogo pode realizar esse tipo de teste. O objetivo do teste, no caso de empresas, é analisar apenas se os candidatos são compatíveis com as funções a ser desempenhada. Fonte infoescola.com.br adaptado. São usados para analisar, entre outros aspectos, potencial intelectual. Então tem teste para avaliar a nossa capacidade intelectual e inteligência. Aptidões, concentração, memória visual, memória auditiva e assim vai. Personalidade, temperamento e equilíbrio emocional. E as atitudes. Em testes psicológicos, você não tem de se preocupar se teve um bom ou mau desempenho. O que você precisa é ser sempre sincero, mostrando que corresponderá às expectativas da empresa. Então não tem como se preparar, né, para um teste psicológico. A gente não sabe como é que vai ser. O que importa é que a gente seja autêntico e mostre o nosso desejo de corresponder às expectativas da organização. Vamos em frente. Teste de seleção, raciocínio lógico. Para a solução de problemas simples ou complexos, é preciso, além de boa cognição, ou seja, inteligência, e ter o raciocínio dotado de uma certa qualidade lógica. Diariamente você toma decisões com base em seu raciocínio lógico. Quer ver? Você consegue tomar banho sem tirar a roupa? Você tenta sair com o carro sem abrir o portão da garagem? Alguma vez já entrou em uma farmácia para comprar pão? O teste de raciocínio lógico tem como objetivo avaliar variáveis como habilidade de resolução de problemas, compreensão do tempo, análise numérica e pensamento abstrato, ou seja, itens importantes no dia a dia das empresas que precisem de funcionários com agilidade na análise e solução de problemas e capacidade de, a partir disso, propor novas estratégias. Fonte, carreira vertical adaptada. Então é isso.
né? Para fazer um teste psicológico é importante estar calmo, bem alimentado, bem descansado e fazer dentro da melhor forma possível que você puder. Não tem como controlar os resultados, tá certo? Então, portanto, a gente tem que ficar calmo. E o raciocínio lógico também vai avaliar essa capacidade nossa de resolver problemas através da lógica. É o raciocínio lógico, usando o lado esquerdo do cérebro, né? Que é a nossa capacidade de análise e solução de problemas. Então aqui cabe treino, e nós hoje vamos ver algumas provas que avaliam o raciocínio lógico. Deixa eu voltar, gente. Anterior, aqui. Testes situacionais. Os testes situacionais são aqueles em que é proposto ao candidato ou grupo de candidatos uma situação problema para a qual uma solução deve ser encontrada. Então, normalmente as empresas querem ver a capacidade do candidato em resolver problemas reais. Eles trazem problemas que normalmente acontecem no dia a dia da empresa para ver se o candidato se sai bem. Nesse tipo de teste, não há uma resposta certa ou errada. O examinador analisará a capacidade de análise dos envolvidos e a criatividade na solução. Se o teste for para um grupo semelhante ao que você viu na dinâmica de grupos, será possível também avaliar como o candidato se comporta diante de opiniões contrárias às suas, como ele expõe as suas ideias, como argumenta, como se comunica, enfim, como ele interage com os colegas para mobilizá-los na resolução do problema. Outro fator analisado é a lógica da solução. Como você deve ter imaginado, esse teste acaba reunindo características da dinâmica de grupo e do teste de raciocínio lógico. O examinador pode avaliar, entre outras coisas, sua capacidade de planejamento, liderança, capacidade de negociação, relacionamento interpessoal e conhecimentos técnicos, dependendo do tipo de prova que vai ser criada, né? É comum a gente ver em candidatos para telemarketing e vendas situações de negociação para resolver, né? Um grupo é colocado para resistir, né? Criar objeções, e o outro grupo tem que criar argumentações para convencer a outra equipe. Depois troca de posição, né? E depois abre-se uma roda de conversa onde os analisadores, né, os avaliadores, observam então a argumentação de cada um de vocês. Teste de seleção, conhecimentos gerais é o quarto tipo, né? Os testes de conhecimentos gerais visam a avaliar o nível de conhecimentos e habilidades adquiridos por meio do estudo da prática ou do exercício de atividade, de uma forma objetiva. Podem ser orais, escritos ou práticos. Os conhecimentos gerais podem ser gerais, visa a determinar o grau da cultura, conhecimento sobre acontecimentos atuais e assuntos diversos. Normalmente são aplicados testes de língua portuguesa e matemática. Depois, específicos. Busca identificar o grau de conhecimento técnico em relação a uma determinada área de atuação. Por exemplo, um candidato para a área contábil pode ter de analisar um balanço patrimonial. Alguém que seja da área de vendas vai ter que, por exemplo, um tempo para estudar sobre um produto e criar uma estratégia de vendas, uma estratégia de divulgação, né? Então, esse é um tipo de prova muito interessante e que nós devemos estar preparados. Então, espero que vocês tenham gostado, né, dos tipos de testes que vocês vão enfrentar por aí. Agora nós vamos focar o teste que cabe aqui treinamento, né? Cabe a gente fazer estudos para melhorar a nossa capacidade de raciocínio lógico. Como se preparar para os processos seletivos? Teste de lógica.
Muito comuns em processos seletivos concorridos, provas de lógica funcionam como filtros iniciais e exigem calma, foco e preparação dos candidatos. É uma forma de medir a capacidade analítica do candidato, ou seja, sua capacidade de analisar problemas e propor estratégias de solução, e o tipo de raciocínio que ele adota nesse processo, ok? Então é isso que visa o teste de lógica. Vamos ver alguns exemplos. Como se preparar para processos seletivos? Ainda por meio do exame, será possível demonstrar como o candidato organiza suas ideias e como toma decisões em curto período, já que as provas têm um prazo para serem realizadas. Tudo é cronometrado. Assim, ele mostrará a forma como age diante das situações que lhe causam estresse e ansiedade e como lidará com isso no trabalho. Então, é comum, né, num processo seletivo, criar situações de estresse para ver como você se sai na resolução de problemas. Olha que interessante essa questão. Quantos buracos tem nesta camiseta? Né? 2, 4, 6 ou 8? O que vocês acham? Avaliem. Esse aqui é uma questão, né, que normalmente as pessoas ficam confusas, né? Mas é necessário o raciocínio lógico. Vamos ver a resposta? Deixa eu voltar aqui, né? Nós vamos ter a resposta mais adiante. Se não tiver, eu volto aqui e a gente resolve junto essa questão. Enquanto isso, vão pensando, é 2, 4, 6 ou 8 buracos tem nessa camiseta, né? Então vamos seguindo em frente, depois a gente volta para cá se for o caso. Teste de lógico. Como se preparar para os processos seletivos? Por isso, um profissional que conta com um bom raciocínio lógico tende a ser mais estratégico para uma empresa, pois ele sabe resolver problemas e consegue apontar de maneira como os resolverá, tá certo? Por isso que é importante as empresas fazerem essa análise, né? Então eu vou voltar lá naquele teste, deixa eu ver aqui. Vamos voltar lá naquele teste. Vamos voltar e raciocinar juntos. Quantos buracos tem nessa camiseta? Então a gente pode contar que logo de cara tem 2, né? Mas se a gente pensar que a camiseta é tridimensional, se eu tenho 2 aqui na frente, eu tenho 2 furos lá atrás. 4. Tem o furo o buraco onde entra a cabeça. 5, né? Os braços, 6, 7 e por onde entra o corpo, 8 furos. A resposta correta, então, é 8. Então, isso é raciocínio lógico. A imagem, eu tenho que movimentar a imagem na minha mente de forma tridimensional para resolver o problema. Ok? Vamos em frente. Aqui nós já vimos. Quais os tipos mais comuns de testes aplicados? Alguns podem envolver questões mais voltadas ao raciocínio lógico, sem a necessidade de realização de cálculos, como nós fizemos agora, né? O teste dos buracos da camiseta. Não precisou fazer cálculo. E mais focados em identificar a habilidade do candidato de pensar de forma linear, tendo clareza de ideias para resolver os enunciados. Existem também os exames que envolvem a matemática, pura e simples para a resolução de problemas lógicos, né? São como os probleminhas que a gente tinha quando a gente estudava no ginásio. Sendo assim, é ideal saber quais são os tipos indicados para o perfil da empresa. Quais são os exemplos de questões para aplicar? Fala-se em lógica dedutiva e indutiva, que são os tipos mais comuns encontrados nos testes de raciocínio lógico. Vejamos questões padrões, como por exemplo, para nos inspirar. Se Ana estuda, então Camila chora. Olha a relação que está sendo colocada. A negação dessa proposição é logicamente equivalente ao quê? Se Ana, alternativa A,
se Ana não estuda, então Camila não chora. Será que é isso? Ana não estuda ou Camila não chora. C, Ana não estuda e Camila não chora. D, Ana estuda e Camila não chora. E, Ana estuda ou Camila não chora. Então, olha a confusão que gera na nossa mente se a gente não tiver organização, né? Então, a gente olha o enunciado do problema. Se Ana estuda, então Camila chora. É essa a relação. Pensando nisso, qual das alternativas é a correta? Se você quiser pensar um pouco, fique à vontade. Paralise o vídeo, solte depois que você tiver a resposta. Nós já vamos ver a resposta agora. A resposta correta é D, pois uma negação mantém a primeira sentença, se Ana estuda, e nega a segunda, então Camila chora. Entenda que as questões que envolvem sequências lógicas, equivalências e probabilidades são as mais comuns em testes desse tipo. O mais importante, né, para a aplicação é entender qual o perfil da empresa e o que se busca de fato com aquela contratação. Então vamos voltar na questão anterior e ver a alternativa D, né? Para ficar bem claro. Alternativa D, Ana estuda e Camila não chora, né? É a alternativa, porque a negação da primeira não né, nega também a segunda. Se Ana estuda, Camila não chora. Ok? Resposta correta, alternativa D. Como o candidato deve se preparar? Pergunta a uma pessoa, de quem é este retrato? O homem responde, sou o único filho da família e o pai da pessoa da foto é o filho de meu pai. Quem está no retrato? Espera aí, professor, mais devagar. Verdade, vou ler de novo. Perguntam a uma pessoa, de quem é este retrato? O homem responde, sou o único filho da família e o pai da pessoa na foto é o filho do meu pai. Então existem pessoas que nascem mais aptas a lidar com questões lógicas do que outras, ou desenvolvem essa habilidade ao longo da vida. No entanto, esse tipo de raciocínio pode ser aprendido com exercícios, treinamentos e até jogos de memória, e outros que promovam o pensamento racional. Esse jogo de memória, eu já participei de um processo seletivo em São Paulo uma vez, né? Eles dão um tempo de 5 minutos, abrem uma tela, né? E nessa tela tem um monte de objetos desenhados. E depois eles te dão uma folha e você tem que escrever todos aqueles que você conseguir lembrar, né? É uma prova interessante. Então, e aí, gente? Quem que é a pessoa na foto? Né? E quem é o retrato? O homem responde, sou o único filho da família. O pai da pessoa na foto é filho de meu pai. Quem que está na foto? Eu mesmo. Ok? A resposta, sou eu. Como o candidato deve se preparar? Veja algumas dicas para apresentar os candidatos. Praticar com frequência para se acostumar com o modelo de questão. Então, você que pratica Enem, né, que faz vestibular, concurso, então é importante a prática. Acompanhar a resolução dos problemas apresentados. A gente vê isso no YouTube, né? Questões de raciocínio lógico e o interlocutor explicando a sua resolução. Concentrar-se para obter clareza de pensamento durante o exame, né? E entender como a empresa é antes de fazer o processo seletivo, porque isso interfere na escolha da prova. Então, outro exercício de raciocínio lógico. Duas pessoas estão sentadas num tronco. Uma delas é de baixa estatura, baixinha, e é filha de alguém de alta estatura. Mas a outra pessoa não é seu pai. Como você explicaria? De novo, duas pessoas estão sentadas num tronco. Uma delas é de baixa estatura e é filha de alguém de alta estatura. Mas a outra pessoa não é seu pai. Como você explicaria? Essas provas são capciosas. Estejam preparados para passar por uma prova dessa
num processo seletivo. Resposta. Se uma delas é de baixa estatura e é filha de alguém de alta estatura e essa outra pessoa não é seu pai, naturalmente deve ser sua mãe. Olha o raciocínio. Ok? Se uma delas é de baixa estatura e a outra é filha de alguém de alta estatura e essa outra pessoa não é seu pai, então é sua mãe. Ok? Exercício de raciocínio lógico. Amor está para Roma, né? Assim como 6323 está para... Se a gente observar amor e Roma, a gente vê que Roma invertido é o amor, né? E se a gente fizer o mesmo com o número, que número vai ser? Qual é a alternativa? Vamos ver a resposta? Deixa eu voltar. Achei que ia ter resposta aqui. Resposta correta, a gente invertendo, alternativa C, né? Eu inverto lá, vai ficar 3236. 3236, alternativa C, que corresponde a amor e Roma, ok? Atividades. Para verificar se você compreendeu os conceitos vistos até agora, realize as atividades a seguir. Então esteja preparado. Se você quiser rever os conceitos, né, que abrangem alguns vídeos para trás, fique tranquilo, possa fazer isso. Depois você encara a prova. Nós vamos começar. A atividade 6. Ao participar de um teste psicológico em um processo seletivo, o que você deve fazer? Alternativa A. Executar as ações de acordo com sua imaginação, sem levar em conta as orientações. B. Ficar tranquilo, pois é um teste no qual pode simular comportamentos. Alternativa C. Preocupar-se em parecer uma pessoa equilibrada. Ou alternativa D. Ser o mais sincero possível, mostrando estar disposto a atender às expectativas da empresa. Faça a sua escolha e vamos ver no próximo slide a resposta correta. Resposta correta, letra D. Ser o mais sincero possível, mostrando estar disposto a atender às expectativas da empresa. Se você acertou, parabéns, você conseguiu entender corretamente os conceitos sobre processo seletivo. Muito bom. Atividade 7. Caça-palavras. Localize os elementos analisados em um teste psicológico ou no caça-palavras ao lado. Os elementos correspondentes são quais? Quais palavras você consegue achar aqui no caça-palavras? Naturalmente, você vai precisar de algum tempo para resolvê-lo. Então, eu sugiro que você paralise o vídeo para procurar, né? Mas eu já estou vendo aqui atitude, né? Olha lá, atitude na horizontal. Qual a outra palavra? Inteligência na horizontal. Equilíbrio emocional, personalidade. Olha aí. Vai achando as palavras na horizontal e também na vertical e acha a alternativa certa. Qual a alternativa certa na sua percepção? Alternativa A. Chapado, drogado, personalidade, persuasão, relacionamento e ética. Atitude, chapado, sapo, brio, lealdade e personalidade. Letra C. Aptidão, atitude, equilíbrio emocional, inteligência, memória visual e personalidade. Alternativa D. Aptidão, drogado, equilíbrio emocional, persuasão, inteligência e personalidade. Qual delas? Ok? Paralise o vídeo, resolva com calma e ao soltar o vídeo a gente tem a resposta. Vamos para a resposta correta. Resposta correta, letra C. Atitude, inteligência, equilíbrio emocional, personalidade, né? Olha lá, ó. Memória visual de trás para frente e aptidão na vertical. Só tem uma na vertical. Alternativa C é a correta. Então, estamos treinando vocês, mostrando o que pode acontecer em testes de raciocínio lógico
em provas situacionais, em provas de seleção de pessoal, né? Então é importante praticar. A gente encontra muito desses testes no YouTube, encontramos também testes para que você imprima e faça na sua casa, tá certo? Procure. Vamos em frente. E aí nós concluímos então a nossa aula de hoje, que é a 42ª do curso de Técnicas de Venda e Telemarketing. E nessa aula então nós falamos dos vários tipos de testes, né? Falamos do teste psicológico, falamos do teste de situacional, falamos de teste de conhecimentos gerais e finalizamos com o teste de raciocínio lógico e demos vários exemplos para vocês que usam estratégias, né, de raciocínio. Começamos com o da camiseta e os furos, que foi bastante interessante. Você pode fazer essa pergunta aí na sua casa, para os seus colegas, né, e vai exercitando assim. Então, uma das recomendações que a gente faz é que você treine bastante antes de fazer uma prova de raciocínio lógico. Espero que tenham gostado dessa aula e até a próxima. Muito obrigado. Até logo.